bloco anterior, eu perguntei ao nosso convidado se a população tem acesso a mediante para se antecipar e para até se baratear a saúde pública no Brasil. Walter. Ainda é muito deficitário ainda, Wagner, principalmente ainda em nossa cidade. A gente reconhece diabetes, de hipertensão, mas estão muito aquém da resolutividade que a gente imagina. Precisa ter um incentivo muito maior. A questão dos exames, que os pacientes, a gente se sente penalizado para ver a ansiedade, a angústia de muitos pacientes que saem de um consultório com, por exemplo, um exame de sangue, um raio-x, um eletro, e eles são obrigados a fazer exames em lugares diferentes. Eu acho que hoje o ideal era para que a saúde racionalizasse mais o próprio deslocamento da vida do usuário. Eu acho que hoje a gente podia ter centros de especialidades, centros de exames complementares. Né? Exemplo, vamos exemplificar de repente Concórdia, mas a princípio eu imagino a realidade hoje de Vicente Carvalho. Você tem aqui hospital que estão investindo novamente na questão da maternidade. Certo. Imagine você transformar um centro de diagnósticos hoje. Vicente Carvalho é uma cidade, tem uma população maior do que inúmeras cidades do interior de São Paulo. Então, se você centralizasse no mesmo local ali, se tivesse ali exames radiológicos, eletrocardiografia, exames laboratoriais, enfim, eletroencefalografia, e se você canalizasse isso, né, e disciplinasse a questão do agendamento, seria muito mais bonito, muito mais elegante, muito mais acolhedor. Eu vejo meus pacientes, às vezes, desesperados, às vezes, um dia num lugar, outro dia, às vezes, para dirigir para Guarujá, fazer um exame, etc. Você acha, então, que nesse prédio onde foi construída a maternidade, essa maternidade que agora está fechada, você acha maternidade? Você usaria o espaço do Hospital Santo Amaro, que já existe uma maternidade, e manteria lá? Olha, eu reconheço que o Guarujá hoje é realmente um índice de mortalidade materno-infantil considerável. Mas também eu reconheço que nunca faltou vagas para as mulheres darem à luz. Eu estou há 22 anos no Santo Amaro, e nós temos lá uma UTI neonatal, temos anestesistas, obstetras 24 horas de plantão, temos os pediatras para dar atenção ao recém-nascido. Eu acho reprimida nesse sentido, ou seja, não existe fila de mulheres para aguardar a vaga. Primeiro que não daria nem tempo, né, a coisa, mas nunca faltou leito hospitalar para gestante. Isso é uma atitude que acharam por bem, não sei se política ou não sei qual é o embasamento técnico para isso, mas em termos de números, vinha se gastando até há pouco tempo cerca de R$500 mil para fazer 1,3 partos por dia. Né, nessa atual maternidade. É óbvio que a população é equipada na gestão anterior, equipamentos excelentes, um centro cirúrgico bem adaptado, mas nós estamos vivendo um drama hoje. Nós temos leitos dentro dos prontos-socorros abarrotados de clínica, pacientes perdidos na questão ainda de realização de exames complementares. A gente podia usar esse espaço nesse momento, né? Podia até ter um espaço de prevenção, preventivos, uma questão da prevenção da gestação na adolescência, podia ter até um espaço nesse sentido, mas tem que ser mais racionalizado, tem que ser mais coerente. Eu acho que é de R$1 milhão. Mas deixa eu entender melhor, Walter, eu voltar um pouquinho nesse assunto. Você disse que a maternidade de Vicente Carvalho, a unidade Ana Parteira, faz mês. É o que as informações que a gente tem. Em torno disso. Para fazer 1,3 parto dia. Ou seja, vamos colocar aí estourando 40 partos mês. Exato, isso foi colocado. Isso vai dar 12, 13 mil reais um parto. Exato, então, realmente, se eu for a São Paulo, no São Luís, no Einstein, vai para dar luz. Os números, o número é uma coisa fria, né? Ele não mente. O número é número. O número fala por si só. Então não tem como, é só você pegar essas estatísticas e outra, deixar bem claro. A origem do porquê foi criado a Ana Parteira seria um parto sem complicações. Mas quem é que garante que assim que a gestante entra numa unidade para dar à luz, 21 horas depois essa criança pode ser uma criança um recém-nato de alto risco? E foram cerca de 200 transferências durante a existência do Ana Parteira, a mãe e às vezes a criança, para o Hospital Santo Amaro. E nós temos isso totalmente documentado, o número de transferência. Quer dizer, então se for realmente montar uma unidade de assistência, eu como cidadão, como médico, como vereador, eu quero realmente ter certeza que os usuários desse local vão ter todos os recursos necessários. E que foi investido, realmente vai valer a pena. Então 12 mil reais por um partinho básico. Partinho simples, sem muita complicação, porque se complicar... Às vezes foi feito isso. O próprio Dr. Paulo, alguns obstetras, muitas vezes durante o plantão noturno, recebia as remoções aqui do Ana Parteira com um quadro de complicação, uma circular de cordão, uma insuficiência respiratória, uma eclâmpsia. Então, quer dizer, foi
em tese, uma irresponsabilidade, a manutenção das atividades, tomara que não permaneça no erro, porque esse dinheiro ele é fruto de impostos, tem que ser muito bem aplicado e tem que ser equivalente ao que foi investido. Quer dizer, investir uma fortuna para ter um retorno muito pequeno, quer dizer, não seria aceitável, pelo menos é a minha vida. Hoje a medicina psicossomática, vamos dar uma aliviar, mais light o clima. A medicina psicossomática é que ela coloca uma nova encarar o paciente, né? Ela encara o paciente como corpo, mente e espírito. E a medicina psicossomática defende que as doenças de estresse, de sentimentos reprimidos, de culpa, de ódio, de falta de perdão, enfim, uma série de questões emocionais que acabam, muitas vezes para o médico, isso é visto com muito receio, porque o médico é bastante pragmático, né? Ele precisa ser na sua análise. Qual é a tua visão da medicina psicossomática? Aproveitar um gancho que você disse, tem uma frase que diz que a raiva, o rancor, o ódio, o ressentimento é o veneno que é. É verdade. E a vida, o cotidiano é altamente estressante. Então muitas vezes o ser humano não consegue trabalhar com essas decepções. A ansiedade, os quadros depressivos, as neuroses, as psicoses estão graçando por aí. Realmente isso é uma realidade. Nenhum clínico hoje ele não aspecto psicossomático. Na gastroenterologia, que é a minha especialidade, eu já vi pacientes terem hemorragia digestiva por uma úlcera gástrica, estresse. Né? Então eu acho que enquanto clínico também eu não posso rotular quem quer que seja o paciente como primeiramente psicossomático. Né? Um paciente que para mim é prova em contrário, eu tenho que afastar patologias mais sérias, um infarto agudo do miocárdio, uma pneumonia, uma neuralgia qualquer, etc. Não, mas o fundo muitas vezes, quero dizer que o pano de fundo de muitas doenças é do estresse da vida cotidiana. Existem aí os consultórios dos psiquiatras, né, existem colegas especializados na questão da medicina psicossomática, mas a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, os descontroles, as doenças crônico-degenerativas como a artrite reumatoide, o lúpus, uma série de doenças de pele, né, são de conflitos interiores. Tem que diagnosticar bem. A psiquiatria diagnostica bem caso a caso. Né? Então, mas eu quero que as pessoas se policiem mais nessa questão de saber trabalhar com as suas emoções. Você falou uma palavra, o perdão. O perdão para mim é cura. Né? Muitas vezes você carrega a ausência do perdão pode trazer Então eu acho que isso, eu como cristão reconheço isso de uma maneira muito grandiosamente. Eu acho que é que exercitar um pouco mais o diálogo, o perdão, mesmo porque, uma outra frase que me disseram, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Tem que saber viver. Eu, como intensivista, eu digo que vida e morte é o calibre de uma artéria. Se romper hoje, ou obstruir uma artéria do coração, rim, cérebro, pulmão de qualquer pessoa, acabou. Ele pode se tornar uma pessoa saudável numa pessoa doente. Isso a gente vê todos os dias, em qualquer... Né? Para se morrer basta estar vivo, uma síncope, hoje uma arritmia cardíaca, morte súbita, hoje está crescendo muito. Né? Então, enfim, eu acho que eu considero muito, sim, na gastroenterologia está crescendo muito as doenças infantis. A juventude hoje está se agredindo muito mais. As doenças autoimunes, aquela em que o próprio organismo agride a si mesmo, é fruto, muitas vezes, mal resolvidas. Às vezes da infância, adolescência ou na fase adulta também. Como é que você vê a importância ou não da religiosidade no meio dessa situação toda? Eu acho que tudo que é positivo, Wagner, o paciente tem que buscar. Positivo e salutar. Né? Eu acho que exercitar a fé é fundamental. Eu creio em Deus, eu tenho a plena convicção de que o exercício é o mecanismo pelo qual você aprende a lidar com as suas emoções. Né? Eu fico feliz quando a gente de repente nota onde era aquilo é quebrado e monta-se uma igreja com pessoas capacitadas, habilitadas a pregar a palavra e serem fonte de transformação de vida. A Ania também, ela exerce um trabalho muito bonito nesse sentido, né? Desde que seja, obviamente, a meu ver, dirigida por pessoas capacitadas, em condição do Espírito Santo, enfim, eu acho isso, como cristão, eu vejo isso positivamente. Eu estimulo os meus pacientes a exercitar a sua religiosidade, sem aquela igreja. Eu acho que
importante isso. Walter, você acha que o SUS oferece de alta complexidade que são necessários a tempo? Você acha que o camarada hoje consegue fazer um exame pelo SUS antes que ele morra? Situação catastrófica que nós vivemos, não só a nível de Guarujá, né, existem muitos recursos que nós não dispomos aqui. Agendar hoje uma ressonância nuclear, infelizmente nesse atual momento uma tomografia computadorizada está sendo um trabalho de arte. Né? Existem recursos, por exemplo, tem pacientes que aguardam cerca de um mês um cateterismo consistente, aguardam um transplante de rim, aguardam exames de angiotomografia, eletroneuromiografia, testes respiratórios, hoje que demoram muito tempo. Esse tempo pode ser precioso demais, em provocando um retardo no diagnóstico e até culminando, infelizmente. Eu acho que o cidadão tem sim que exigir os seus direitos. Nós temos esferas hoje onde o cidadão pode recorrer. Eu tenho estimulado o cidadão que busca o Sistema Único de atendido o seu pedido, que não engrossem as filas nos gabinetes de vereadores. Eu acho que a função do vereador, né, é de ajudar, sim, é de colaborar também, de ser... Mas eu acho que o cidadão tem esferas mais eficazes de recolher. Nós temos um Poder Judiciário, temos um Ministério Público. Recentemente houve um tomógrafo. Eu tinha um tomógrafo em plenas condições de funcionamento e por uma pendenga jurídica não estava fazendo exames. E eu num plantão de UTI precisando fazer corte. Iriam a óbito se eu não tivesse um diagnóstico. Eu precisei ir no Ministério Público para poder que os exames fossem retomados. A empresa, não sei, hospital, nesse exato momento o hospital está sem tomografia, nós estamos tendo que encaminhar os hospitais para uma clínica radiológica da frente ou até o Guilherme Alves. Você imagina o transtorno, novo contrato, etc., busca um melhor preço. A população não pode pagar por isso, eu acho que tem que exigir sim. Se o município ou a Secretaria Municipal de Saúde não tiver, tem que funcionar como um mecanismo de pressão de baixo para cima, para que a gente consiga sensibilizar o Estado, que é muitas vezes omisso, repassa muito, ficamos dependendo de verbas, mas que é a missão deles, buscar recurso mesmo, mas o Estado tem que ser mais participativo. O Santo Amaro usa muito pouco o Guilherme Álvaro, nós precisamos usar muito mais. O ambulatório médico de especialidade está mais a serviço da Baixada Santista como um todo e a serviço do Guarujá. Precisa ter uma disciplina, então o cidadão ele tem que, obviamente que ele quer ver o seu lado inicialmente do cidadão, ele tem que exercer sua responsabilidade. Não adianta eu, por exemplo, enquanto cidadão, pedir para tampar apenas o buraco que está em frente da minha casa. E aquele que está furando pneu de carro, provocando acidentes ali. Então, eu, enquanto cidadão, tenho que ter essa visão um pouco mais larga. Porque se eu brigar pelo direito do meu ente querido, ou meu próprio direito, e conseguir aquilo, eu tenho que abrir pessoas que vão precisar do mesmo recurso. Por que uma ressonância demora um mês para ser feito, 2 meses? Eu vou esperar um paciente evoluir com agravamento da doença? Difícil, a realidade não é essa. Não interessa de onde vai vir o dinheiro. Então, tirem da Constituição que a saúde não é mais, então, um direito cidadão. Sabe? Então eu acho que é o grandioso de recursos, muitas vezes mal gerenciados, que estão sendo jogados no ralo. O PSF, em muitas localidades, passou a ser para mim, por exemplo, um grande volume de recursos para médicos, etc. Paga-se muito bem, mas uma resolutividade pequena. De que forma nós vamos gastar da melhor forma possível um volume tão grande de dinheiro? Né? Então não fica... Bem, chegamos ao fim de mais um programa. Walter, eu coloco à sua disposição esta câmera, que você se coloque frente a frente com você, ou te vendo, você tem 2 minutos. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade por estar presente e me dirigindo à população, que é o meu dia a dia, são as pessoas que eu tenho muito forte, muito grande, e em momentos difíceis da saúde do cidadão. Quero dizer a todos que, enquanto médico do Serviço Público de Saúde, tem Santo Amaro, no programa de internação domiciliar, onde a gente visita dezenas de famílias de pacientes enfermos todos os dias. A gente tem procurado, do meu potencial, da equipe de trabalho, para as residências, para as pessoas no meu consultório, nas enfermarias do Hospital Santo Amaro. É difícil, às vezes, você, munícipe, muitas vezes angustiado e não conseguir resolver o seu problema de saúde, o problema do seu familiar, mas eu feito o meu melhor para que a gente possa buscar recursos, seja onde for, na melhoria, principalmente do momento mais triste de qualquer ser humano, que é, enquanto homem público, enquanto vereador, eu não me canso na Câmara de fazer indicações, requerimentos, cobrando da municipalidade, cobrando do Estado, cobrando da União, aplicar os recursos do nosso município.
Nós conseguimos implantar o ano passado o posto de coleta de leite humano. Lutei muito, e já é uma realidade, aqueles pacientes portadores de câncer, da oncologia, clínica cirúrgica e pediátrica no Hospital Santo Amaro. Temos uma equipe hoje capacitada. Lutamos muito para ampliar os limos dos pronto-socorros. São unidades de terapia semi-intensivas, mas que já desafogaram relativamente bem a demanda por leitos de UTI dentro do Hospital Santo Amaro. Ampliamos o programa de internação domiciliar. Nós estamos cobrando da atual prefeita que continue nesse trabalho. É um programa que tem resolutividade, tem humanização disponibilizados aos pacientes, tem, enfim, é um programa muito bonito que eu tenho um carinho muito grande. Eu espero só que nenhuma medida mais intempestiva venha castrar a nossa domiciliar. Eu espero que haja bom senso por parte da atual administração, que o que é bom tem que ser preservado e estimulado. Eu faço parte de uma equipe de trabalho muito séria nesse sentido, enquanto médico, naquilo que tiver ao meu alcance, enquanto homem público, como vereador na Câmara de Vereadores, da minha assessoria, está totalmente disponível a você, cidadão. Quero agradecer a demonstração de carinho que a gente tem recebido dia a dia, que nada mais é fruto do nosso trabalho e nada mais é fruto da minha responsabilidade. Abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por essa 1 hora de audiência. Muito obrigado mais uma vez, Wagner. Até o próximo Frente a Frente.